Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos felizes porque tivemos um final de semana na obra do Senhor. E isso é muito importante, isso é o que o Senhor espera de nós. E eu sei que a igreja deve estar assim um pouquinho, muitos irmãos cansados, mas estamos alegres, porque trabalhar para o Senhor é a melhor coisa que o crente, o cristão, aquele que foi comprado com o sangue de Cristo pode fazer. E é a última coisa que devemos fazer neste tempo. É só isso. Porque olha aqui, vamos falar comigo? Falaremos a verdade ao mundo. O que a gente vai falar? Só Jesus Cristo salva, cura e liberta. É só isso, irmãos. Não precisa mais nada. É isso que o mundo está querendo ouvir da Igreja de Cristo. Quero saudar nossos irmãos também, que estão na internet, na mídia, que você seja tão abençoado quanto nós que estamos aqui. Que Deus opere milagres na sua vida e faça a luz dele resplandecer na sua vida, na sua família. Quero apenas dar 2 avisos. No dia 31, terça-feira, é o dia da Reforma Protestante. 31 de outubro, em 1517, Lutero escreveu as 95 teses e ele disse que aquelas teses eram suficientes porque elas estavam dentro da palavra de Deus e que não havia intermediário para a salvação a não ser a palavra do Senhor, amém? E a igreja permanece firme até hoje. Então, no dia 31, às 20 horas, eu tenho colocado os links aí nos grupos da igreja, a Ordem dos Pastores da Seção Carioca estará fazendo um encontro sobre a reforma. Pastor Carlos Novaes, pastor Fernando Barcelos e pastor Rômulo, e temos outro pastor que não lembro o nome, estarão ali falando sobre a reforma. É muito importante. No dia 2/11, eu estarei participando do retiro de liderança pastoral no Hotel Ibis, com toda o Rio de Janeiro, ali no Nova América, e que Deus esteja ali. São 270 vagas, não há mais vagas, e nós estaremos ali, mulheres, só mulheres ali, ouvindo a palavra do Senhor Jesus. E, por último, dia 6/11, segunda-feira próxima, nós estaremos como Rede Sul, no Dia Internacional Mundial de Oração. Todo ano é feito esse dia, é reservado pela Aliança Mundial, pela UFBAL da América Latina, pelo Brasil, todos, e nós nos reunimos na primeira segunda-feira do mês de novembro para orar. Todo mundo, no seu tempo de relógio, estará clamando ao Senhor pelas famílias, pelo mundo, pelos governantes, pelas vidas. E nós estaremos na PIB da URCA, às 9 horas da manhã. Nós já fizemos várias vezes aqui esses encontros, foi uma bênção. Então, segunda-feira, dia 6, na igreja da URCA. Não é só para mulheres, toda a igreja está convidada. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça neste dia. Obrigada, pastor, pela escala de estar hoje aqui falando da palavra do Senhor. Nós queremos ler o texto base da nossa pregação de hoje. Atos capítulo 3, irmão Emerson, versos 1 ao verso 10. Atos capítulo 3, versos 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a 9ª, ou seja, às 3 horas, às 15 horas da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias
punham à porta do templo chamado Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceram. Deus, toma minha vida nas tuas mãos. Que tu fales, Senhor, eu sou apenas um instrumento. Amém. Irmãos, nós estamos no mundo e no momento da história em que a igreja é desafiada, é interpelada, é chamada a anunciar o evangelho em sua integralidade e a defendê-lo, como diz Paulo lá em Gálatas 2:5. Paulo diz que nós devemos pregar a verdade do evangelho. E precisamos entender o conceito bíblico de verdade. Ter uma compreensão dos nossos passos percorridos, através dos passos dos nossos irmãos do passado, através dos passos de Jesus, através dos passos de Paulo, quando aqui caminharam para que os exemplos deles possam ser o exemplo que temos que caminhar neste tempo. O mundo vive, irmãos, uma fase de mudança drástica, que inclui novos conceitos para tudo que, inclusive para mentira. Tem conceito hoje novo para mentira. Essas alterações afetam todos os níveis da vida. O homem está se amoldando a essas alterações, tanto que há certo tipo de pregação que já tem se adaptado, onde o homem se coloca acima de Deus, negando a existência de Deus, do céu e do inferno. É um tempo em que se estabelece a inexistência da verdade. Não existe o bem, não existe o mal, não existe o feio, não existe o belo. Tudo é fundamentado em alguns pilares para a sociedade, que são o relativismo, o liberalismo, o hedonismo e o consumismo. O conceito de verdade vem desafiando a humanidade. Há milhares de anos, filósofos da Grécia antiga já debatiam a natureza da verdade. Eles discutiam se a verdade era real e absoluta ou se era relativa e ilusória. Mas para nós toda verdade é absoluta, imutável, transcultural, completa e exclusiva. Ela não depende dos nossos sentimentos, dos nossos momentos, das nossas preferências. Se alguma coisa é verdadeira, ela é verdadeira para todos e em todos os momentos. Embora as pessoas, irmãos, possam pensar diferente, mas a verdade não muda. Ali está a verdade. Ali está a verdade. Hoje são as famosas narrativas. Nós não ouvimos mais. Qual é a sua versão? Nós ouvimos narrativas. Narrativas de discursos e convencimentos para justificar os álibis pelos atos errados, pelos atos de descrença, pelos conceitos errôneos. Irmãos, esse é o mundo que está diante de nós.
queremos nós aceitar ou não. E, infelizmente, muitos de nossos arraiais estão difundindo aquilo que lhe agradam os ouvidos. Precisamos falar ao mundo que a verdade é muito mais do que uma simples concepção teórica, irmãos. Ela é existencial, ela é firmada numa experiência com Deus. Aqueles que têm um novo conceito da verdade, eles ainda não tiveram um encontro com o Senhor. E está em nós, em nosso coração, em nossa vida, a palavra da verdade, que é essa que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo cura e só Jesus Cristo liberta. Essa verdade, irmãos, pode ser conhecida, não está fora do nosso alcance. João, no capítulo 8, verso 32, não sei se o irmão vai poder colocar ali, ele diz, um texto muito conhecido por nós, e conhecereis a verdade, e o que ela vai fazer? Ela vai te libertar. Por isso, nós precisamos conhecer a verdade. Ou seja, conhecerão a mais clara e completamente verdade, pela qual poderão compreender Cristo, pois Ele é o caminho da verdade e a vida. Deus revelou a verdade ao mundo, irmãos, através de Jesus. E nós podemos compreendê-la, como também João, no capítulo 1, 17 e 18, que o nosso irmão vai colocar, e toda a igreja vai ler. João 1, 17 e 18. O mundo precisa conhecer a verdade que liberta. Vamos lá. Porque a lei que foi dada por Moisés vieram por Jesus Cristo. 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Quem foi revelado que Deus era Jesus? O próprio Deus, a palavra de Deus. Irmãos, e com esta verdade que a igreja foi ataviada pelo Espírito Santo de Deus, pelo sangue do Cordeiro, ela foi selada para anunciar as boas novas de salvação. Ainda em João, no capítulo 18, versos 37 e 38, nós vemos ali um diálogo de Jesus com Pilatos. O irmão vai colocar e nós vamos ler. Um diálogo onde Pilatos queria, ali cheio de dúvidas, cheio de concepções erradas a respeito de Cristo, a respeito de Deus. E então, no verso 18, diz assim, 17, então a porteira disse a Pedro, não és tu também os discípulos? Eu acho que eu errei. De 37, 18, 37 e 38. 37 e 38, irmão. É aquele diálogo que Pilatos quer colocar Jesus contra a parede. Olha só. Disse-lhe, vamos? Pois Pilato, logo, tu és o rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ter com os judeus e disse, não acho nele crime algum. Nós observamos aí nesse diálogo que Pilatos fez a pergunta e acho que ele nem esperou a resposta, porque a verdade estava diante dele
E ele disse: não acho nele crime algum. Irmãos, nós temos que anunciar esta verdade. Jesus era a própria verdade. E será que sabemos dizer ao mundo o que é verdade? Ou o mundo tem incutido na sua mente, na mente dos membros, na mente do povo de Deus, uma mentira fantasiada para que nós possamos aceitar aquilo como verdade? Jesus esperava que seus discípulos soubessem defender e viver a verdade. E hoje, irmãos, Ele espera de mim e de você que falemos a sua verdade ao mundo. Os verdadeiros adoradores são chamados a caminhar na verdade, guiando-se por ela. Diz a carta de 2 João 3:4 e também a terceira carta de João 8. Diz assim, João 8:44. Vejam bem. Vós pertencei ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Irmãos, nós sabemos disso. Então, nós não podemos aceitar que venham dizer que a palavra de Deus não vale mais, que venham encher os nossos ouvidos de conceitos errados, ainda que nos coloquem de lado a sociedade, ainda que sejamos rejeitados, mas nós temos a verdade e ela vai fazer-nos crescer diante de Deus e termos autoridade para anunciar Jesus. Eu faço um apelo aos pais, aos tios, avós, porque, paradoxamente, 31 de outubro é o dia da reforma. E 31 de outubro se comemora o quê? Em muitos países, aquele negócio Halloween, aquele da abóbora. Irmãos, não vamos deixar que nossos filhos, se puderem, nem levem ao colégio. Expliquem a ele por que ele não vai. Há muitas mentiras. Esse Halloween, ele faz... Muitos países comemoram o dia das bruxas. Nós não cremos em bruxa, nós cremos no poder de Deus. É um festival pagão onde as pessoas são fantasiadas de monstros, personagens macabros, para celebrar o mal e a morte. Muitas pessoas aproveitam a data para se envolver em bruxaria e práticas ocultas. Mas nós vamos ver o que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele deixou para os Efésios esse alerta e serve para nós hoje. Irmão, coloque, por favor, Efésios capítulo 5, 11, 13. Nós temos, irmãos, a orientação do Deus. Olha só. E não, vamos ler, igreja. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Quem tem a luz de Jesus não pode concordar com essas coisas, porque são coisas das trevas, e nós já fomos resgatados das trevas, nossa família já foi resgatada das trevas, nossos filhos, nosso marido, nossas esposas já foram compradas com o sangue de Cristo, irmãos. Nós não podemos concordar, a festa é bonitinha, a festa não sei o quê, tem pais, enfeitam seus filhos, põe uma abóbora de plástico na sua cabeça, a criança não sabe o que é aquilo. Mas você sabe, porque está escrito aqui, não deixe
isso acontecer na sua casa. Então, irmãos, sem medo, precisamos dizer ao mundo que a verdade não pode ser mudada, não pode ser adaptada, não pode ser manejada, porque a verdade liberta e a verdade está em Jesus Cristo. E por isso a nossa boca, irmãos, deve proclamar sempre a verdade em contraste com essa mentira. E qual tem sido o nosso discurso como igreja? Qual tem sido o discurso da igreja, irmãos? O texto que nós lemos, o texto base, vimos que 2 homens que conheciam e vivenciavam a verdade, Pedro e João, foram enfatizadores, foram vivenciadores, eles experimentaram a verdade. E depois que Pedro negou a Jesus por 3 vezes, Pedro estava lá, triste, abandonado, arrependido daquilo que tinha feito. Mas João, o apóstolo amoroso, traz Pedro novamente para a comunhão, traz Pedro novamente para o convívio com os discípulos. João fez dele seu companheiro de oração. E agora, eles subiam juntos ao templo na hora 9, 3 horas ou 15 horas da tarde. Eles foram orar no templo. Para judeus, frequentar o templo era algo assim, o templo de Jerusalém era algo assim máximo, né? Eles se sentiam envolvidos por todo aquele sentimento religioso, pelas tradições que envolvia todo aquele lugar. E também o templo onde estava indo Pedro, esse templo, Pedro e João, ele era formado por pátios murados e separados por grades. Ali estava o pórtico de Salomão, havia mercado para animais, para o sacrifício, havia local para câmbio, troca de moeda, era tudo separado. O primeiro pátio era para os gentios, com livre acesso para todos. O segundo pátio era para as mulheres. O terceiro pátio era para os judeus e os estrangeiros. E era do terceiro pátio que dava acesso à porta chamada Formosa. Os doentes, os aleijados, não podiam entrar ali naquele templo sob pena de morte. Mas na porta Formosa passaram Pedro e João, encontraram o coxo de nascença, 40 anos de idade, está lá em Atos 4:22, que era colocado diariamente ali para pedir algo a quem passava. Mas quem era aquele homem que ficava ali todos os dias na porta esperando algo de alguém? Aquele homem coxo, irmãos, representa o povo oprimido, o povo pobre, o pobre espiritualmente, que espera dos outros uma esmolinha pelo amor de Deus. Há muita gente como esse coxo e não é coxo. O esfarrapado coxo não podia entrar no templo porque a lei o impedia. Vamos analisar essa situação dos que subiam no templo todos os dias para fazer oração. As pessoas subiam para orar, mas sequer olhavam para a necessidade daquele coxo. Vivemos tempos em que muitas igrejas estão cheias de si, querendo engordar, querendo alimentar seus adeptos, seus membros, com discursos e pregações, que palavras que agradam os ouvidos, falando a linguagem do mundo. Nós tivemos aqui um período, graças a Deus, já há bastante tempo, 96, que havia um grupo que dizia para o pastor, que não é o pastor Eliezer, o senhor vai pregar isso hoje. Porque o senhor pregou mensagem de carapuça. Irmãos, o que é isso? E o pastor sabiamente disse, eu vou pregar aquilo que Deus colocar na minha boca. Eu prego não para agradar a homens, eu prego a palavra que o Senhor
colocar no meu coração. Assim nós devemos agir, irmãos. Assim nós devemos agir, porque do contrário nós estaremos fazendo o que o mundo quer, se amoldar a igreja nas fórmulas dele. E o que nós temos de diferente para apresentar? Eu estou numa situação difícil. Nós vamos para um congresso na Bolívia, dia 9. Falei na classe. E vai ter uma apoteose. É um congresso onde os países da América Latina, as mulheres vão estar reunidas. E daqui do Brasil irão 46, 50 mulheres. E vai ter a apoteose do Brasil e colocaram, aprendam essa música. Eu fui ver Gal Costa, sem nenhum demérito, Aquarela do Brasil. Aí eu fui ligar. Eu falei, essa música não. Não, irmãs. Não. Vamos cantar Minha Pátria para Cristo. É uma oração pela nossa nação. Vocês já viram o vídeo Aquarela do Brasil? Exaltando crenças de candomblé. Eu falei, Jesus, não deixa eu ter problema lá. Mas eu coloquei, irmãs, não se preocupe, eu sou cafona mesmo, mas eu prefiro Minha Pátria para Cristo. Eu prefiro Minha Pátria para Cristo, que é uma oração. Mas eu tenho certeza que Deus, se Ele não quiser que aquilo apareça lá, o som não vai funcionar. Porque nós estamos debaixo da potente mão do Senhor. Irmãos, aquele Pedro prático parou ali, cheio de compaixão, queria estabelecer, irmãos, através de um olhar de igualdade, com o olhar de Jesus. O olhar de Jesus tem força para libertar, faz a pessoa tomar consciência da força que existe dentro de si, quando nós enchemos a nosso corpo, a nossa vida, o nosso pensamento com a palavra de Deus e com a oração. Aquele olhar que ressuscita e produz nova vida. Aquele olhar daquele homem paralítico se reencontra. E o mesmo deve ter acontecido com Pedro e João. Eles olharam para aquele homem. Ai, irmãos, um olhar que ressuscita. Há um clamor, irmãos, de gente oprimidas, doente, triste nas ruas, nas casas, em frente aos bancos, nas portas do templo. Pessoas que precisam ouvir, precisam ser olhadas olho a olho. E nós abrimos nossa boca e dizer, Jesus salva, cura e liberta. Mas, no verso 4, que nós lemos, Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Será que nós temos condições de pedir a algum oprimido, pedir para eles olharem para nós? Como igreja? Ou nós precisamos nos aprofundar na palavra do Senhor, nos encher de autoridade do Senhor? Ou muita gente está correndo? Pedro fixou os seus olhos, o homem coxo disse, olha para nós. E o homem olhou. O homem certamente estava esperando ali uma boa esmola daqueles dois homens. Mas no verso 6, diz Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus. Essa é a palavra que nós temos que dizer ao mundo. O mundo está aleijado, o mundo está como coxos, não andam, estão oprimidos dentro de casa, inventando doenças, dando desculpa para não fazer a obra de Deus, dando desculpa para não aceitar Jesus. Mas nós temos que dizer, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Irmãos, quando Pedro pega a mão daquele homem,
daquele coxo, o poder do Espírito Santo que estava no corpo de Pedro, passa para o corpo do coxo. E os músculos atrofiados, os pés sem andar há 40 anos, começam a ficar normais. E ele fica de pé para a glória do Senhor. E diz a palavra de Deus que ele dá um salto. E as pessoas que passavam ficaram assustados. Porque esse coxo, esse homem já está aqui há 40 anos. E nunca aconteceu isso. Quem são esses dois? Tem gente procurando por nós, irmãos. Onde está a igreja de Cristo? Irmãos, a igreja de Cristo tem passado por perseguição, mas nós, em nome de Jesus, não vamos ter medo. Pedro não teve medo dos judeus tradicionais, dos estrangeiros, não teve medo de nada. Ele disse, em nome de Jesus, levanta e anda. Os músculos começaram a se mexer. Os músculos, nós precisamos mexer os músculos da sociedade, irmãos. Nós precisamos mexer os músculos das faculdades. Nós precisamos mexer os músculos dos governos. Eles estão atrofiados e muitos estão até podres. Mas nós temos a verdade. Será que podemos responder o que os apóstolos ali responderam? Nós não temos dinheiro, nós não temos ouro, mas temos algo que vai tirar você da vida miserável, que vai tirar a tua sede, vai tirar a sua enfermidade, vai mudar a tua vida. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Pedro declarou que tinha o poder de Deus e aquele poder foi transmitido ao homem. E aqueles dois homens entraram no templo e ali Deus abriu a oportunidade para que ele pregasse o evangelho de Jesus. E Pedro não só pregou, continuou a mensagem de verdade que havia no coração dele. A alma pobre do aleijado impotente, irmãos, alcançou a presença do Espírito Santo de Deus. E nós, como testemunhas do Senhor, nós podemos alcançar muitas almas que estão aí. E podemos usar outros exemplos que Jesus fez. O cego de Bartimeu, em Jericó, o cego de Jericó. O paralítico do tanque de Betesda, que nunca teve uma oportunidade, mas um dia chegou a sua chance. A cura da mulher encurvada. Ai, irmãos, vamos aproveitar o tempo que temos. A igreja de hoje precisa ser representada por você. Testemunhando sobre a verdade. Se a igreja falar, se a igreja usar o poder que ela tem, vamos ver o que vai acontecer, Emerson. Isaías, capítulo 35, versos 5 a 7, nos fala assim, e vamos todos ler esses 2, 3 versículos. Isaías, capítulo 35, versos de 5 a 7, diz assim a palavra de Deus. Olha o que vai acontecer se a igreja de Cristo, nesse século 21, falar sobre Jesus. Então, os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como os cervos, e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiro no ermo. 7. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água, e nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com camas e juncos. Oh, glória a Deus! É para lá que nós vamos, irmãos. Quem não quer ir morar lá onde nunca mais você vai pagar água, luz?
Você não vai ter cana, não, mas vai ter tudo de mel. Eu aprendi essa semana que a terra que mana leite e mel, Israel. O mel não é o mel de abelha que a gente usa, mel de tâmaras. Olha que coisa deliciosa. Será que vai ter lá? Israel tem. Mel de tâmaras. Que coisa linda. Plantação de tâmaras lá é linda, linda. E nós vamos concluir essa palavra dizendo que nós temos que ter uma verdade, não uma verdade de boca, mas uma verdade experimental. Será que você tem tido experiência com o Senhor, experiência com a verdade de Cristo, para poder sair e pregar o Evangelho, lá no bar onde você trabalha, lá em qualquer canto, no escritório, nas lojas, na rua, lá na praia vendendo o seu material. Fale de Jesus, no táxi, aproveita, nos ônibus. Irmãos, eles não falam um monte de besteira, nós somos obrigados, dentro do ônibus, do metrô, ouvir as palavras deles, que é tudo palavrão e uma palavra verdadeira, entendeu? E por que nós não podemos falar de Jesus? Moço, você está triste? Posso orar por você? Moço, Jesus liberta. Você precisa ter um encontro com Jesus. Irmãos, há tanta gente como esse coxo, precisando ouvir. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, o Nazareno. Preguemos, falemos a verdade em todo o tempo. A igreja tem sido perseguida, irmãos, pelo inimigo. O mundo deseja e quer nos calar, mas temos a promessa que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. Portanto, irmãos, enquanto Cristo não voltar, falaremos a verdade ao mundo. Amém. Que Deus os abençoe. Amém.